A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Samuel, capítulo 27. O título do capítulo é Davi vai ter outra vez com Aques, rei de Gate. E os assuntos do vídeo de hoje serão responsabilidade, astúcia, propósito e justiça. Santo é Deus. É um capítulo pequeno, mas que vai trazer muita informação valiosa para nós. Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome de Senhor Jesus. Verso 1. Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então o Davi, ele não está mais sozinho. Desde que ele fugiu de Israel, ele foi encontrando companheiros. E agora ele tem até uma família, agora ele tem duas esposas, né? Então ele tem uma responsabilidade. Não é só a vida dele, mas ele tem a vida dele, da família dele e de 600 homens de guerra e as famílias dos seus soldados. Então ele tem uma responsabilidade muito grande. Então ele não está preocupado apenas com a vida dele, mas ele está preocupado com a vida dele e com todas as pessoas que o seguem. E Saul, ele estava planejando matar Davi e todos aqueles que com ele estavam. Então, ele, por segurança, para salvar a sua vida e a vida da sua família e dos seus soldados, ele decidiu ir para a cidade dos filisteus, a cidade de Gate, né? Então, aqui ele está tomando essa atitude, não por covardia, não por apenas por medo, mas por responsabilidade, né? Então Deus dá uma responsabilidade para nós. Nós temos que cuidar da nossa vida, porque a nossa vida é algo que não tem preço, né? Está escrito na palavra de Deus, né? O homem pode ganhar o mundo inteiro, né? Mas que vale ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então a sua alma é mais importante do que qualquer outra coisa. E aqui Davi, ele tinha a responsabilidade da alma dele e de muitas almas que o seguiam, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Santo é Jesus Cristo, você que é pai de família, você que é mãe de família, você tem uma responsabilidade muito grande que Deus te deu. Você tem a obrigação de cuidar da sua vida, de levar a tua alma até o céu, de alcançar a salvação através de Cristo Jesus e de ensinar seus filhos a chegar ao céu também. Então nós temos a responsabilidade da nossa alma e trazer o máximo de almas possíveis para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso dever. E o Davi, ele sabia dessa responsabilidade, desse dever de sobreviver, porque ele foi ungido para ser rei, santo é Deus. Você também foi ungido para ser rei. Todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador, nós temos a promessa de que Deus vai nos tornar reis e sacerdotes. Santo é Deus, nós vamos reinar com Cristo Jesus. Então é lindo isso. Então a gente tem que batalhar, sobreviver para conseguir herdar a coroa da vida eterna. Então aqui o Davi está tentando sobreviver para poder herdar a promessa da coroa, Santo é Jesus Cristo. Da mesma forma, nós temos que sobreviver aqui neste mundo cheio de aflições, cheio de dificuldade, cheio de problemas, né? Então tem muitas pessoas que desistem no meio do caminho e até tiram a sua própria vida, né? Então não tirem a sua própria vida, porque o bem mais precioso que você pode ter é a sua vida, tá? Jesus te ama, ele quer que você continue sua jornada até o fim, tá certo? Para você herdar a sua coroa. Porque se você desistir no meio do caminho, você não vai herdar a coroa e vai sofrer eternamente. Então tenha isso no teu coração, tá certo? Luta, tá difícil, tá doendo, tá complicado, busca o Senhor Jesus Cristo, ele vai te ajudar e você vai passar por essa depressão, você vai passar por essa dificuldade que você está passando e vai chegar até o fim da sua jornada, em nome do Senhor Jesus, amém? Busque a ajuda do seu Senhor Jesus e ele não vai te deixar na mão, ele vai te ajudar, não desista no meio do caminho. Então aqui o Davi, ele está se refugiando na cidade dos inimigos para poder fugir do Saul, que é o seu perseguidor, né? Mas a gente vai ver que ele vai entrar numa terra dos inimigos, mas ele não vai se tornar inimigo de Deus. Pelo contrário, Deus vai usar dele ali para fazer justiça, né? Santo é Deus. Verso 2. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aques, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aques em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Aquinoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Verso 4. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. Então a estratégia do Davi que funcionou. Ele, ao se refugiar na cidade de Gate, ele teve a proteção do rei Aques
E o rei Saul pensou duas vezes antes de entrar em território inimigo, né? Então ele deixou de perseguir o Davi. Então a gente tem que usar a nossa astúcia, a nossa inteligência. Muitas vezes a gente está sofrendo perseguições à toa, está sofrendo dificuldades porque a gente mesmo buscou, né? Sendo que tem caminhos que, se você tiver astúcia e inteligência, você vai estar em lugares seguros, que as pessoas não vão te perseguir, que as pessoas não vão tentar tirar tua vida, não vão tentar te afligir, tá certo? Então tenha essa sabedoria, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou sobre isso. Em Mateus capítulo 10, verso 16. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e simples como as pombas. Santo é Deus. Então aqui o Davi, ele foi astuto como a serpente e simples como a pomba. Ele está seguindo o mandamento de Jesus Cristo, né? Santo é Deus. Ele mesmo, Jesus sendo de uma época posterior a Davi, o Davi, por ser um coração com Deus, ele já tinha esse mandamento no seu coração, porque ele estava ligado com o Altíssimo. Então ele tinha essa astúcia, ele tinha essa sabedoria de estar sempre atento, vigilante, né? Ainda mais agora que ele vai estar em terras inimigas, né? Então a gente tem que ser mais astuto ainda. Então quando você vai evangelizar num lugar que, por exemplo, tem países que é proibido falar a palavra de Deus. Então a pessoa tem que ser muito mais astuto. Ela não pode chegar assim no meio do dia anunciando Jesus, não. Ela tem que se encontrar com as pessoas no meio da noite, escondido, né? Porque ele sabe que, se for pego pregando, vai ser preso, vai ser morto, né? E não vai conseguir alcançar o seu propósito, que é trazer almas para Jesus. Então o Davi aqui, ele vai ser astuto na terra do rei Ax. A gente vai ver a astúcia dele, tá? E a sua simplicidade. Então sejam simples, né? Tem muita gente que gosta de ser extravagante, de sair anunciando o evangelho no meio da rua, e sofre perseguição, leva tapa na cara. A gente vê isso na internet várias vezes, né? A pessoa tá pregando lá no ônibus, lá, apanha. Então tem que ter astúcia, tem que ter sabedoria, tem o lugar certo para você ensinar, tem que ter o tempo certo de você ensinar a palavra de Deus, né? Às vezes você quer forçar a pessoa a servir a Cristo. Não é assim que funciona, né? A pessoa só vai acreditar em Jesus Cristo se o Espírito Santo revelar essa pessoa e trouxer ela para o Senhor. Nossa obrigação é ensinar, mas está escrito na palavra, né? Não jogue pérolas aos porcos, né? Tem que ter o momento certo. Se a pessoa não quer ouvir a palavra, não adianta você pregar para ela, tá bom? Agora, quando a pessoa te pergunta sobre Cristo, aí é o momento de você anunciar o evangelho. Aí você está agindo com astúcia, né? Aí a pessoa vai estar com o coração aberto para ouvir a palavra e vai dar bom fruto. Mas se você sair pregando a palavra aí para quem não quer ouvir, você vai ser martirizado, você vai apanhar, as pessoas vão te ofender e você vai buscar situações de risco sem necessidade. Então seja astuto, amém? Porque o mundo está cheio de lobos querendo devorar os cristãos, tá certo? Está escrito que o inimigo nosso está como um leão ao derredor buscando a quem tragar, santo Deus. Então não dê oportunidade para o inimigo te atacar. Seja astuto, seja simples, não seja extravagante, não seja querendo chamar atenção no meio de todo mundo, pregando evangelho, não, porque não é assim que funciona. Não vai trazer bons resultados, tá certo? Você vai sofrer mais do que trazer resultado para Cristo, tá bom? Verso 5: E disse Davi a Aques: Se eu tenho achado graça em teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então aqui o Davi está sendo astuto novamente. Então ele estava na cidade real, só que ele não queria chamar a atenção do rei Ax, né? Ele queria ter liberdade para poder fazer o seu propósito, de cumprir o seu propósito. Então ele pediu para o Ax morar numa cidade afastada da cidade real, para ele não estar sob vigilância do rei. Santo Deus. O rei Ax, ele permitiu que o Davi entrasse lá, porque ele achou que o Davi ia ser um instrumento nas suas mãos para poder combater o rei Saul, porque os dois tinham o mesmo inimigo em comum, né? Ele viu que o Davi estava fugindo do Saul, então eu posso usar ele ao meu favor. Então por isso que o Ax permitiu o Davi e o seu povo e os seus soldados entrarem na terra de Gade. E atendeu o pedido do Davi. E ele vai dar uma terra aqui para o Davi, né? É tudo que o Davi queria. Vocês vão ver a estratégia, a astúcia do Davi, como vai funcionar perfeitamente. Verso 6. Então lhe deu Ax, naquele dia, a cidade de Siglag, pelo que Siglag pertence aos reis de Judá até aos dias de hoje. Santo é Deus. Então essa terra de Siglag, ela vai pertencer, desde que Davi tomou conta dessa cidade, ela vai se tornar território de Israel. Então aqui o Davi já está cumprindo um propósito. Ele já está trazendo o território que Deus prometeu lá para Moisés, lá para Josué,
está trazendo esse território para Israel, está cumprindo a palavra de Deus aqui, tá bom? Então, Deus é maravilhoso. Até nos momentos difíceis que o Davi está em fuga, ele está cumprindo o propósito de Deus. Santo é Deus, aleluia, Jesus. Então, na sua vida, mesmo quando você estiver em dificuldade, que parece que está tudo dando errado, Deus, ele é maravilhoso, ele nunca perdeu batalha. Deus é o maior estrategista que existe. Até no momento que você acha que você está perdendo, você está vencendo. Santo é Deus, Santo é Deus. Deus é maravilhoso, né? Verso 8. Ah, não, perdão, verso 7. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus 1 ano e 4 meses. Então ele ficou 1 ano e 4 meses no território inimigo, santo é Deus, e não se contaminou. A gente vai ver que o coração de Davi ainda é o coração de um rei que ama o seu povo de Israel. E aqui ele já pegou essa cidade, trouxe para o território novamente de Israel, e ainda mais, ele vai derrotar vários inimigos de Israel aqui. Quer ver, ó? Verso 8. E subia Davi com os seus homens, e deram sobre os Jesuritas, e os Gersitas, e os Amalequitas, porque antigamente eram estes os moradores da terra, desde como quem vai para Sur até a terra do Egito. Então todo esse povo aqui eram povos que Deus mandou o Moisés e Josué e até o próprio rei Saul exterminarem, porque eram povos que tinham já ultrapassado os limites da iniquidade, né? Então eles já eram, Deus mandou julgar esses povos. Era para eliminar esses povos. Então Davi está cumprindo a palavra de Deus aqui, tá certo? Então é que Davi está sendo um instrumento de justiça. Nesse período aqui era o tempo da lei, era o período de guerra. Então a justiça de Deus era feita através de batalhas físicas, né? Hoje nós vivemos o tempo da graça. Então agora a justiça de Deus é diferente. Agora nós temos que amar o nosso inimigo, né? As batalhas são feitas no mundo espiritual, contra os principados e potestades, tá certo? Então alguém fizer um mal para você, você quer fazer justiça? Ore ao teu Deus, porque é Jesus Cristo que vai ser o instrumento de Deus para fazer justiça, tá? É Ele que tem todo o poder, toda a honra, toda a glória, seja para Cristo, Jesus. Então nós devemos confessar todas as aflições, todo o mal que as pessoas fizeram para nós, ao nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai levar diante do Pai, o Pai decretando, Ele fará justiça, amém? Nós não podemos mais fazer justiça com as nossas mãos, igual a essa época aqui, tá? São tempos diferentes. E subia Davi com os seus homens e deram sobre os amalequitas. Esses amalequitas aqui, o rei Saul, ele recebeu uma ordem direta de Deus para exterminar esse povo. E o rei Saul não cumpriu. Tanto é que sobrou amalequita aqui, né? E aí o Davi está terminando o serviço do Saul aqui. Então, um dos motivos do rei Saul não ter sido permanecido no reino é porque o Saul foi desobediente a Deus. Era para exterminar esse povo amalequita aqui. Mas ele não exterminou. Ele trouxe o rei e ainda deixou algumas pessoas para trás, que nem está escrito aqui. O Davi que teve que terminar o serviço aqui. Verso 9. E Davi feria aquela terra e não dava vida, nem a homem, nem a mulher. E tomava ovelhas e vacas e jumentos e camelos e vestidos. E voltava e vinha a Aques. Santa Deus. Olha só como o Davi era astuto aqui. Ele derrotava todos os inimigos de Israel, não traiu o seu povo, ele estava em território inimigo. Ele estava em território dos inimigos de Israel. Só que ele não se contaminou. Então que no nosso coração não se contamine. Nós, Jesus Cristo, quando fez uma oração para os seus discípulos, ele orou assim ao nosso Pai, nosso Pai Celestial. Pai, não peço que você os tire desse mundo, mas que eles não se contaminem nesse mundo, né? Então da mesma forma que o Davi, ele estava no território inimigo, mas ele não se contaminou. Ele continuou fiel a Deus e fiel ao seu povo, santo Deus. Então ele derrotava todos os inimigos de Israel, os amalequitas, os gersitas aqui, pegava tudo as ovelhas dele, dava uma parte do despojo de guerra para o rei Aques, para ele ficar contente, e falava que ele estava atacando o povo de Israel, para o rei Aques não desconfiar do Davi. Então o rei Aques estava todo contente, feliz que o Davi estava vencendo o povo de Israel. Só que na verdade Davi estava derrotando os próprios aliados do rei Aques. Santa Deus. Então é maravilhoso isso aqui, é muito boa a estratégia do Davi. Verso 10. E dizendo Aques, sobre onde destes hoje, Davi dizia, sobre o sul de Judá, sobre o sul dos Jerameleus e sobre o sul dos Queneus. Então aqui o Davi falava que atacava o povo de Israel, só que na verdade ele atacava os amalequitas, os inimigos de Israel. E como ele matava todos os homens e mulheres, não tinha testemunha para poder falar que o Davi estava mentindo, santa Deus. Então o rei Aques continuou acreditando, todo esse período que ele ficou aqui de 1 ano e 4 meses, o rei Aques acreditava que Davi era seu aliado, mas na verdade o Davi
Na verdade, o Davi estava ajudando o seu próprio povo, o povo de Israel, e iludiu o rei Ax achando que ele era seu aliado, né? Mas depois vai chegar um momento que não dá mais para você esconder e que você tem que mostrar o lado que você está realmente, né? Vai chegar nos próximos capítulos um momento que o rei Ax ele vai ter tanta confiança que o Davi está com ele e que vai mover um exército para lutar contra Israel. Aí o Davi vai ter que escolher entre lutar a favor de Ax ou a favor de Israel. E a gente sabe, a gente tem certeza que Davi vai ficar do lado de Israel, né? Sempre, né? Porque aqui ele já está trabalhando para Israel. E a gente vai ver nos próximos capítulos como que vai ser o desfecho dessa história, né? Verso 11. E Davi não dava vida nem a homem, nem a mulher, para trazê-los de Gate, dizendo, para que, porventura, não nos denunciem, dizendo, assim Davi o fazia. E este era o seu costume, por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aques confiava em Davi, dizendo, fez-se ele, por certo, aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Santa Deus, aleluia. Aqui o inimigo estava achando que o Davi ia ser servo dele, né? Mas quem serve a Cristo não se dobra para ninguém, né? Não se dobra para adversário algum, porque nós servimos a Cristo, nós não vamos nos desviar. Nós podemos até andar em território inimigo. Eu vejo muitas pessoas anunciando o evangelho na Cracolândia para prostitutas. Eu até vi um pastor aqui que ele pagou a hora das prostitutas e levou todas elas para a igreja. Santa Deus. Ele estava andando em território inimigo, mas não se contaminou, né? E trouxe almas para Jesus. Esse é o nosso dever. Nós temos que usar essa estratégia do Davi. Você pode andar no meio dos inimigos, mas não se contamine com eles, tá certo? Você tem que levar a luz para eles, tá certo? Então é maravilhoso esse capítulo aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, guardem no coração de vocês. Não se contaminem nessa Babilônia, não se contaminem neste mundo, mas sejam luz e tragam o máximo de almas possíveis para o nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus vai te dar vitória em todas as suas batalhas. Essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Ore a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.